Educa TV apresenta Educa Acontece. Oi, pessoal! Estamos começando mais uma edição do Educa Acontece, o telejornal da Educa TV, que traz notícias, informações e prestação de serviço. Começamos com imagens aéreas da caravela da Lagoa do Taquaral, que foi construída no próprio parque e inaugurada em 1972. A embarcação é réplica da nau Anunciação, que trouxe Pedro Álvares Cabral às terras brasileiras em 1500. A caravela está aberta para visitação do público aos finais de semana. Veja agora outros destaques desta edição. Pichação no centro de Campinas. Na cidade, uma loja por dia é alvo das pichações. Comerciantes criam estratégias para conter os atos de vandalismo. Projeto IMF busca reduzir desperdício da merenda escolar. Tudo que sobra no prato dos alunos é pesado e quantificado na escola. Escola Municipal de Campinas fecha parceria com o Instituto de Química da Unicamp para melhorar avanço na qualidade das aulas nos laboratórios de ciências naturais. A pichação é um problema bastante crônico na região central. Dados divulgados pela ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, apontam que uma loja por dia é alvo das pichações. Os comerciantes gastam mais de R$1 milhão por ano com serviços para a retirada dos rabiscos nas fachadas de suas lojas. Cansados de tanto prejuízo e de tanto desrespeito, um grupo de empresários encontrou uma estratégia para conter os atos de vandalismo. Vamos saber agora, na reportagem especial do repórter Wesley Tadeu. Não precisa andar muito pelo centro de Campinas para encontrar os rabiscos pelos muros e fachada das lojas. A pichação é um problema crônico que atinge o comércio e gera prejuízos aos lojistas. Dados divulgados pela ASIC, Associação Comercial e Industrial, apontam que pelo menos 35 lojas por mês têm suas fachadas atacadas por vândalos. Pelos cálculos da associação, o custo médio para tirar os rabiscos é de R$ 2.600 por fachada. Os comerciantes desembolsam mais de R$1 milhão por ano com este tipo de serviço. É o caso do seu José. Ele pintou 3 vezes a fachada de sua padaria, que fica no centro, para remover a pichação. Mas os pichadores sempre voltam. Desestimulado, nem sabe mais o que fazer. Agora, não sei. Né, se vai pintar novamente, se vale a pena. E a gente chateia, né? Já fiz a pintura aqui umas 2 ou 3 vezes. Olha, seu José, um grupo de empresários conseguiu uma estratégia para conter os atos de vandalismo. A ideia foi instalar nas paredes placas com pedidos de respeito para os pichadores. Foi o que fez o tatuador Andrei. Mas a gente fez a fachada lá e manteve a plaquinha lá e não picharam mais depois que a gente fez. A gente ainda está vendo para colocar o nome do estúdio lá, mas depois que a plaquinha ficou lá de fixo, não teve mais esse problema. A dona do salão de beleza, Carla, também instalou uma placa com pedido parecido ao de Andrei, mas ela foi além e fez uma proposta aos pichadores. Se eles respeitassem, o valor referente ao custo de restauração da parede seria doado para uma entidade filantrópica. Desde então, nunca mais picharam. Meu marido pintou, eu doei cestas básicas. Aqui na rua 14 de dezembro, no centro de Campinas, nós estamos em frente a um estabelecimento comercial, onde toda a parede está pichada. No entanto, a poucos metros daqui, onde um comerciante colocou uma plaquinha, eles respeitaram. Toda a fachada está limpa. A pichação é crime ambiental. Quem for pego em flagrante pode ficar preso de 3 meses a 1 ano, além de ter que pagar uma multa. Mas não é fácil pegar um vândalo em flagrante. E o capitão da Polícia Militar explica o motivo. Não é fácil por quê? Primeiro que, por si só, por exemplo, durante uma abordagem, nós abordarmos a pessoa e ela está com um spray. A gente chama de atos preparatórios. Nesse caso, por si só, o ato preparatório de portar um spray ou qualquer outra tinta, por si só não se configura crime. Então, não tem o que nós fazermos, né? Outra coisa também, que é difícil a inibição, a pena é muito baixa. A pena é detenção ou multa, muitos deles são menores.
ou seja, acaba realizando uma pena alternativa, prestar um serviço público, participar de palestra, outras coisas. Então, isso incentiva o pessoal a cometer cada vez mais, a continuar cometendo. Então, como a população pode ajudar a polícia a agilizar os flagrantes? Então, que a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer é ligar 190 imediatamente. Parece simples eu falar isso aí, mas a gente está vivendo uma fase em que as pessoas, elas veem o crime acontecendo, então ela liga para a mãe, para o tio, para o pai, para o amigo, liga para o policial que é amigo, e ela não liga o 90. Esse delay, esse retardo na ocorrência, por si só já impossibilita a possibilidade de a gente abordar, prevenir, capturar o indivíduo em qualquer tipo de infração penal, e no caso até da pichação. A pichação também incomoda quem passa pelo centro. Já tive meu imóvel pichado várias vezes. A pessoa tem que pintar, gastar dinheiro com tinta, com pintor. É bem complicado. Eu acho que fica feio. Não é uma coisa que enfeita a cidade. Eu acho que não fica, deprecia o ambiente, entendeu? Depredar alguma coisa que não te pertence, pintar uma parede que não é sua, eu acho que é crime. Eu não acredito que a punição deva ser uma cadeia, né? Mas eu acho que deveria colocar essa pessoa sendo pega para fazer serviço comunitário na cidade, né? Tá cheio de lugar que precisa ser limpo e podia ajudar nesse sentido. Em nota, o economista e diretor da SIC, Laerte Martins, afirma que o gasto por parte dos comerciantes no pagamento pelos serviços de remoção das pichações traz, de fato, prejuízo ao comércio, além, claro, de danificar o patrimônio público e privado em Campinas. Vamos falar agora de um bom exemplo que vem de uma escola municipal aqui da cidade. Um projeto pedagógico trabalha com as crianças a conscientização contra o desperdício da merenda escolar. Desde o início do ano letivo, os alunos passaram a pesar a quantidade de comida deixada nos pratos. E após muita conversa com os estudantes, já é possível afirmar que houve redução do desperdício. Pelas carinhas, dá para perceber a animação dos alunos fazendo a higienização das mãos. E sabe por quê? É que chegou a hora da merenda, um momento muito esperado na Escola Padre Avelino Canaza. Organizados e em fila, vão aguardando a vez de se servirem desta refeição tão nutritiva e saborosa. Essa é a hora em que eles colocam em prática uma atividade de educação alimentar bastante explorada por aqui. Tem algum alimento que você começou a comer aqui na escola, que não comia antes? Acho que alface. Eu comecei a comer aqui. Antes eu não gostava muito. Agora eu adoro alface. O projeto nasceu em 2015, né, com a observação do horário do almoço, onde a gente constatou que havia muito desperdício, né? Isso gerou na equipe pedagógica uma preocupação muito grande. O projeto da escola, chamado de Saberes e Sabores, visa introduzir uma alimentação mais saudável no dia a dia dos alunos e conscientizá-los sobre a importância do não desperdício dos alimentos. Importante é a gente lembrar que a gente tem um monte de coisa para comer e desperdiça. E tem gente que não tem nem um pouco, e se tivesse, não desperdiçaria um grão. Que essa refeição seja uma refeição saudável e que, junto com isso, a gente combata também o desperdício. Então, hoje eles comem com consciência. Após o almoço, eles descartam em potinhos específicos para cada sala. E no final deste almoço, as crianças da CPA, que é uma comissão própria de avaliação, essas crianças quantificam em planilha diariamente. E no final do mês, eles fazem um gráfico para mostrar para as crianças quanto cada sala desperdiçou no mês. Este é o gráfico que as crianças desenvolvem a partir dos resultados das pesagens durante cada mês. Um índice que permite que elas repensem sobre o que descartaram. Pensamento que também expressam nos trabalhos que são exibidos nos corredores da escola. É um projeto interdisciplinar, onde cada disciplina pensa como que ela pode abordar o assunto. E aí, no final do semestre, que agora no mês de junho e julho, a gente fecha
com uma grande exposição de trabalhos. Trabalhos que vêm apresentando ótimos resultados no combate ao desperdício de comida. A gente tinha de 8, 5, 6 quilos por dia jogado fora. Hoje a gente tem isso no mês. A partir do primeiro ano é quando começam a estudar a importância dos alimentos e como a variedade deles contribui para a saúde de cada um. E não é somente através dos livros que eles aprendem. Muitos produtos consumidos vêm direto da horta, onde ajudaram no cultivo. A gente cuida da horta, a gente depois colhe e faz para o almoço. A horta, ela é um elemento que ajuda a potencializar esse trabalho na escola. Porque quando a gente fala assim, olha, hoje a alface é da horta, todo mundo experimenta. Sabores e conhecimentos que aprendem na escola e que levam para a vida. Muitos falam, olha tia, aquele alimento que eu não comia, estou comendo aqui e estou levando para minha casa. Agora minha mãe prepara, faz bem gostosinho também pra gente, porque a gente está introduzindo esse alimento que vocês estão ensinando a gente a comer. Criar crianças, né, pessoas que vão combater a fome, que vão tratar a natureza de uma forma diferente, que não gere impacto ambiental, que vão ser pessoas capazes de olhar para a parte ambiental, diferente das gerações anteriores. Estamos no mês das tradicionais festas juninas. E que delícia, hein? E é justamente nesse período que aumenta o consumo de produtos como maçãs e canjica. Por essa razão, o Procon fez uma pesquisa e apurou que o preço dos produtos juninos subiu até 200% no comércio. Quem traz mais informações sobre esse assunto é a repórter Viviane Marim. Vivi, o Procon de Campinas fez essa pesquisa de preço levando em consideração 80 tipos de produtos juninos? Explica pra gente. Oi, Lilian. A realização dessa pesquisa de preços de produtos juninos realizadas aqui pelo Procon de Campinas analisou 80 itens desses produtos específicos entre os dias 29 de maio e 2 de junho. Existe uma variação bem grande quando se compara vários estabelecimentos. E nós estamos aqui com o Dr. Francisco Toni, ele é assessor especial do Procon de Campinas e vai responder para a gente como que é feita essa pesquisa. Então, o Procon visitou, nesse caso, 6 estabelecimentos comerciais em diferentes regiões aqui da cidade de Campinas, pesquisando os 80 itens, que são aqueles itens mais utilizados pelos consumidores no período de festa junina. E é bom até que o consumidor fique alerta que são também itens utilizados no dia a dia. Logo, a pesquisa de preços acaba sendo um referencial para o consumidor, tanto é que esse número demonstra uma diferença de até 228% entre os estabelecimentos num único item. Então, a palavra de ordem que fica para os consumidores é realizar, de fato, a pesquisa de preços. Quais os produtos que vocês tiveram assim mais variação, né, de preço? Eu tenho aqui uma lista, inclusive sobre a maçã argentina granel, a maionese e a salsicha, né, que essa época é bastante utilizada nas tendas com cachorro-quente. Exato, então são itens que os consumidores costumam utilizar na festa junina para fabricar o quentão, até mesmo o vinho quente, cachorro-quente, a canjica. No caso, por exemplo, este ano foi a maçã argentina, então uma diferença de quase 228%. O preço mínimo encontrado foi R$ 6,99 o quilo num estabelecimento e o preço máximo encontrado em outro estabelecimento foi de R$ 22,90. Então vejam que grande diferença entre um estabelecimento e outro. Importante também que o consumidor fique atento às marcas. Há uma grande diferença entre as marcas dos produtos. Então, em regra, podem custar até o dobro do preço. Por exemplo, que foi no caso de uma maionese encontrada de uma determinada marca com preço e de outra marca com essa diferença de quase o dobro do preço menor. Alguma dica? O que o consumidor deve estar atento? Primeira dica para o consumidor que fica é analisar a pesquisa divulgada pelo Procon de Campinas. Importante que se diga que um estabelecimento que pode estar cobrando um melhor preço, um preço mais atrativo, não implica dizer que esse estabelecimento é o estabelecimento que contém a maior quantidade de itens com o menor preço. Então, o consumidor vai analisar de forma individual cada item que ele precisa.
Se de fato vai fazer a festa, que é comum que as pessoas se organizem para que cada um fique responsável por buscar um produto com melhor preço naquele estabelecimento, facilitando com a logística, se for o caso, economizando com combustível, porque muitas vezes um estabelecimento pode não estar próximo à residência do consumidor, mas é o estabelecimento que apresenta o melhor preço naquele item isolado. Então, a ideia é que as pessoas se organizem e que passem, então, a buscar esses estabelecimentos com melhores preços, facilitando a logística com o deslocamento. Outra dica para o consumidor de suma relevância é verificar a validade, a data da validade desses produtos. Muitos estabelecimentos acabam praticando preços mais atrativos em razão de alguns produtos estar próximo da data do vencimento. Essa informação tem que ficar clara para o consumidor. Então, se o estabelecimento vai praticar um preço e divulgar aí um valor que esteja próximo da data do vencimento, essa informação tem que estar clara para que o consumidor até possa se programar e, se for o caso, consumir em tempo hábil antes de vencer. Então, checar a data de validade é de suma importância porque nós estamos falando em saúde do consumidor. Outra informação também importante é a questão do preço. O preço deve estar divulgado de forma clara e ostensiva para o consumidor. Então, se há, por exemplo, numa gôndola um valor e no produto fixado um outro valor, o consumidor deve pagar o menor preço entre eles no momento de passar nos caixas. E, por fim, volto a dizer, experimente novas marcas, é um momento que todos nós passamos delicado em relação às questões econômicas, e o orçamento familiar começa lá com a dona de casa, começa com as pessoas que estão no dia a dia indo às compras. Então, a pesquisa de preços, seja a do Procon como um referencial para o consumidor, ou seja, a própria pesquisa, aquele consumidor que está acostumado ao famoso bater perna, ou até mesmo a internet hoje é um facilitador para o consumidor checar os preços dos produtos. Então, não abra mão dessa pesquisa. A pesquisa é uma ferramenta importante para que o mercado se regule, para que o mercado pratique os melhores preços, incentivando uma concorrência sadia entre os fornecedores. E essa pesquisa fica disponível para quem estiver interessado? Sim, a pesquisa fica disponível, então, para os consumidores no site do Procon de Campinas, que é o www.procon.campinas.sp.gov.br. Lá o consumidor consegue checar todos os nossos informativos, os nossos postos de atendimento e a pesquisa de preços para, de fato, tentar aí fazer uma economia no seu orçamento familiar. Tá bom, muito obrigada. Fica a dica aí para quem for fazer festa, para quem precisar ter acesso, né, a essa lista de preços para fazer as comparações. Repetindo, o site é www.procon.campinas.sp.gov.br e vocês entram lá na aba pesquisa. Então, tem acesso aí a essa pesquisa. Fica a dica, então, e voltamos com você no estúdio. Lilian. A Rede Mário Gatti, de Urgência, Emergência e Hospitalar de Campinas, vai abrigar uma nova unidade do Banco de Olhos de Sorocaba para o desenvolvimento de programas de doação e captação de córneas para transplantes. Hoje, o Banco de Olhos de Sorocaba é o principal captador de córneas do país, responsável por 70% das doações do estado de São Paulo e 40% de todo o Brasil. A estrutura necessária para o funcionamento do programa aqui em Campinas será implantada pelo próprio banco. Segundo o presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisoni, a ampliação desse serviço tem como objetivo aumentar em 20% o número de córneas captadas, reduzir o número de pacientes em listas de espera em 50% e diminuir o prazo para a cirurgia de 1 ano para, no máximo, 2 meses. No estado de São Paulo, há cerca de 3.000 pacientes esperando por um transplante de córnea. O acordo de cooperação para viabilizar a captação de córnea já foi publicado no Diário Oficial. Com isso, logo o serviço deve estar funcionando. Logo após o intervalo, uma reportagem sobre o início do inverno 2023. Como será a estação mais fria neste ano? E quais os cuidados necessários com a saúde? As respostas para essas perguntas em instantes. Voltamos já. Educa Acontece.
Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa acontece. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Campinas vive um surto de febre maculosa. Infelizmente, mortes já foram registradas na cidade e, com isso, um comitê de enfrentamento à doença foi formado e medidas estão sendo tomadas. Vários órgãos trabalham ao mesmo tempo no combate ao carrapato estrela, responsável por transmitir a febre maculosa. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde foi quem fez um resumo da situação em Campinas. Campinas está vivendo um surto de febre maculosa. O que é surto? É quando a gente tem casos acima do esperado numa mesma localidade. Como se dá esse surto, né? A gente tem uma fazenda chamada Fazenda Santa Margarida, responsável por alguns grandes eventos que estão sendo alvo do nosso trabalho, 2 eventos. Do dia 27/5/2023, que foi uma feijoada, e no dia 3/6/2023, que foi um show do Seu Jorge, com participação de cerca de 10 mil pessoas. Essas pessoas tiveram exposição ao carrapato estrela, né, que é o carrapato transmissor da febre maculosa, e até o momento a gente tem 5 suspeitos, sendo 4 evoluíram a óbito, uma está internada. Dos 5, 3 têm confirmação laboratorial para febre maculosa e 2 ainda não. Bom, a febre maculosa brasileira, muito rapidamente, é uma zoonose, é uma doença febril de início súbito, morre-se muita gente, a taxa de letalidade é muito alta, e ela é transmitida por uma bactéria de nome Rickettsia rickettsii. Transmitida por este carrapato, que o gênero é o amblioma, o conhecido carrapato estrela. Como que a gente pega a febre maculosa, gente? Indo em áreas que tem o carrapato tem a bactéria dentro do corpo dele. E ele pica a gente, ele tem que ficar aderido 4 horas no nosso corpo para que a gente vá ter a febre maculosa. Então, uma coisa bastante importante quando as pessoas vão em área de mata é não esmagar o carrapato e tentar tirá-lo com o auxílio de uma pinça rotativa antes dessas 4 horas. Gente, todo carrapato tem a bactéria? Não, somente 1% dos carrapatos. Ter febre maculosa é ganhar na loteria ao contrário, porque é bem baixa a probabilidade. Aí vocês vão me perguntar, então por que tem 5 casos no mesmo local, provavelmente? Porque a gente provavelmente teve um agregado de casos, provavelmente uma fêmea do carrapato, ela pode ter se contaminado, colocado ovos, o ovo virou larva, larva virou micuim, micuim virou adulto, e ela estava em grande quantidade naquela localidade com a bactéria dentro do corpo. O prefeito Dário Saad falou sobre a importância de capacitação dos profissionais da saúde para identificar rapidamente os casos. Por que a importância da capacitação dos médicos, profissionais de saúde e a orientação à população? A Andréia falou, e repetindo, até 72 horas do início dos sintomas, o tratamento tem grande chance de curar a doença. A partir de 72 horas, as chances caem muito e aí passa a ser uma doença com uma letalidade muito alta. E essa dificuldade de diagnóstico, nós estamos num período que a dengue também, nós estamos vivendo uma epidemia de dengue. Temos não sei se eu posso usar esse termo, mas um grande número de quadros de gripe na cidade. E os médicos que atendem nas unidades de pronto atendimento, a primeira hipótese que ele vai ter é o dengue ou uma gripe, e isso é natural no dia a dia do médico. Os sintomas são muito parecidos. Então, essa capacitação para focar nas áreas verdes que o paciente eventualmente foi,
não vincular muito a questão do carrapato. A Andréia explicou bem, esse carrapato estrela é um micuim, é uma pontinha preta que não tem nada a ver com o carrapatão de cachorro, carrapato de vaca, de cavalo, que a gente vê, aquele carrapato gordinho, não tem nada a ver, nada a ver. Então, assim, é muito importante essa capacitação, porque o diagnóstico inicial, o diagnóstico precoce, não digo precoce, mas pode usar esse termo genérico, o diagnóstico precoce de doença é fundamental na evolução do tratamento. E a comunicação de risco. E segundo o levantamento feito pela Prefeitura de Campinas, a cidade possui 12 áreas de risco para a febre maculosa. São elas: Lagoa do Taquaral, Lago do Café, Parque Ecológico, Parque das Águas, Parque Botânico, Lagoa São Domingos, Lagoa do Mingone, Fazenda Chapadão, Ouro Verde, Joaquim Egídio, Sousas e Barão Geraldo. É muito importante ficar alerta. E reforçando, no caso de qualquer sintoma, a recomendação é procurar uma unidade de saúde com urgência. O inverno 2023 começou nesta semana e a temperatura já teve uma queda acentuada em Campinas. A nossa equipe esteve no CEPAGRE, que é o Centro de Tempo e Clima da Unicamp, e traz todas as informações sobre como serão as características desta estação. A reportagem é da Viviane Marim. O inverno aqui no Hemisfério Sul teve início no dia 21 de junho e vai até o dia 23 de setembro. Essa estação é caracterizada pela ocorrência de noites mais longas e dias mais curtos, mas principalmente pela queda das temperaturas. No entanto, de acordo com dados do CEPAGRE da Unicamp, a tendência é de uma época com condições mais quentes que o normal. Em termos gerais, o inverno ele deve ser de condições de chuvas de normal abaixo da média e com relação às temperaturas de normal acima da média. Esse inverno, com temperaturas de normal acima da média, ele também pode estar um pouco relacionado, porque nós estamos com um fenômeno no Oceano Pacífico que já está em formação e agora ele foi configurado totalmente, que é o El Niño. Isso pode sugerir tanto a menor frequência da passagem de frentes frias, quanto a ocorrência de ondas de calor no período. Essa variação do inverno é normal e estamos aí dentro de uma condição de normalidade, apesar de esperar que seja um inverno um pouco mais seco e também um pouco mais quente. É aqui, na estação meteorológica do CEPAGRE da Unicamp, onde todos os dados são coletados. E nesta época do ano, com a chegada do inverno, é comum o aumento do número de casos de doenças respiratórias. As crianças são as que mais sofrem. Agora, nessa época do ano, é uma época muito preocupante em relação às nossas crianças, principalmente as crianças menores. A gente pode estender aí a toda a faixa etária de crianças e adolescentes. As doenças mais recorrentes são os quadros virais, né? Mas, como consequência deles, as crianças podem também evoluir para doenças bacterianas e as mais diversas evoluções. Dentre as doenças mais comuns causadas pelos vírus respiratórios estão o resfriado comum, a faringite, laringite, bronquite aguda, bronquiolite, entre outras. Por isso, algumas orientações básicas de prevenção para as crianças são bastante importantes, como a carteira de vacinação atualizada com vacinas em dia, procurar ambientes arejados e sem aglomerações, manter a casa limpa e livre de poeiras, mofo ou bolor, umidificar o ambiente, higienizar roupas de frio e cobertores antes de usá-las e evitar o contato direto com pessoas com sintomas respiratórios. A gente sabe que nessa época de pessoas aglomeradas, todas essas doenças ou essas evoluções têm mais risco de acontecer e podem acontecer com maior gravidade. Por isso, esses cuidados são tão importantes. A especialista orienta que crianças que estejam iniciando algum sintoma no seu quadro viral e que não seja grave, sejam poupadas de serem levadas até um pronto-socorro. Leve essa criança para uma avaliação da equipe de saúde ao centro de saúde mais próximo da sua casa. Deixar para que o pronto-socorro receba os casos mais graves.
O Comitê Municipal Intersetorial de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Campinas realizou o seu segundo seminário. A edição deste ano discutiu a importância da escolarização e as novas ações para o enfrentamento ao trabalho infantil. Uma programação intensa e variada, com apresentação de teatro de fantoches e palestras, marcou o segundo seminário do Comitê do PET, Programa de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Um projeto colaborativo e com a atuação de diferentes entidades, como afirma a secretária de Assistência Social. O comitê nasce com esse objetivo de trabalhar a intersetorialidade. É uma questão a ser enfrentada, é uma questão que tem que ser debatida, mas ela não é apenas de uma política pública. Não há como dizer que é responsabilidade da assistência social, da educação, da saúde ou somente da família. Todos temos que estar unidos, primeiro entendendo o que é trabalho infantil e que temos que combater sim e dar oportunidade para que essas famílias, para que os adolescentes, as crianças não estejam submetidos a essa situação. O seminário reuniu autoridades municipais e integrantes de vários setores, como o de assistência social, saúde e educação, para discutirem sobre a atuação no enfrentamento do trabalho infantil. O tema desta edição foi escolarização e intersetoriedade no enfrentamento ao trabalho infantil, um desafio para o poder público. Nós temos feito na gestão ações muito importantes. Primeiro, o lançamento das 16 creches. Essas vagas nas creches é o melhor instrumento para você retirar a criança do trabalho infantil. Outra questão importante é o apoio social. Nós temos aí o Renda Campinas, nós temos também os benefícios eventuais, o Bem Campinas, que é muito importante para melhorar a situação da mulher e, com isso, tirar a criança do trabalho infantil. O principal desafio é a conscientização de que não há benefício quando a gente fala de criança exposta a trabalho infantil. Não há nenhum benefício. Ainda que tenha um retorno financeiro que é mínimo, nós temos que garantir o futuro dessas crianças. E não há futuro quando a gente expõe crianças e adolescentes a trabalho infantil, principalmente trabalho precoce. O trabalho infantil é configurado por toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes. No Brasil, de 0 a 13 anos, é proibida qualquer forma de trabalho. Entre 14 e 16 anos, também há proibição, salvo na condição de aprendiz. E entre 16 e 18 anos, a permissão é restrita, sendo proibidas as atividades consideradas noturnas. O Ministério Público do Trabalho é uma das instituições que fazem parte da rede de proteção. O trabalho infantil, ele provém da miséria e da pobreza extrema. Então, o grande desafio é que nós possamos acolher essas famílias em programas sociais, em políticas públicas, encaminhar os jovens que estão na idade da aprendizagem para alguma entidade que promove a aprendizagem e não perder de vista a evasão escolar. Os participantes ainda receberam uma cartilha com orientações para a rede de proteção de crianças e adolescentes. Identificar situações de vulnerabilidade infantil é uma das atividades do movimento Vida Melhor, coordenado pela Verônica. Todos os dias os educadores saem para fazer a busca ativa na tentativa de localizar onde estão essas crianças em trabalho infantil no nosso município. O seminário, ele dá uma visibilidade, né, para os serviços que existem em Campinas. A gente nunca faz nada sozinho, né? Que o MVM faz a abordagem, faz esse estudo, esse diagnóstico da família e faz os referenciamentos para a nossa rede. Denúncias de atividades de trabalho infantil podem ser feitas pelo Disque 100. Outra opção é o contato do movimento Vida Melhor, pelo telefone 3235-2288. A gente já mostrou aqui no Educa Acontece como funciona o serviço de família acolhedora. Esse serviço fornece um ambiente familiar a crianças e adolescentes que foram afastados do convívio de suas famílias por medidas de proteção, em função nos casos de abandono ou em razão dos familiares estarem temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e de proteção. Neste mês de junho, conhecido como o Mês do Acolhimento Familiar, o serviço comemora os mais de 450 acolhimentos. Mas, segundo a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecleia Moro, esse número pode ser maior.
Hoje, a cidade tem 24 famílias cadastradas, mas tem capacidade para dispor de até 40 famílias acolhedoras. Por isso, se você e sua família têm interesse em fazer parte deste lindo trabalho, é só entrar em contato pelos telefones 19 3256 6067 ou 3772 9699. A gente vai para um breve intervalo e voltamos com uma reportagem sobre o Laboratório de Ciências Naturais de uma escola municipal de Campinas que fechou parceria com o Instituto de Química da Unicamp. A proposta é ter ainda mais qualidade nas aulas de ciências. Voltamos já. Educa Acontece. Mania de Museu, programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Vamos agora falar sobre vagas de trabalho em Campinas. O CEPAT, que é o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, oferece nesta semana mais de 60 oportunidades. Mais detalhes agora no Balcão de Emprego. São 25 vagas para atendente de lanchonete. O salário é de R$ 1.465. O posto de trabalho fica no Jardim Santa Genebra. O candidato precisa ter pelo menos o ensino fundamental. Há também 10 vagas para auxiliar de limpeza. O salário oferecido é de R$ 1.458. A escolaridade é o ensino fundamental. O candidato, se aprovado, trabalhará na coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas. Para técnico de rede, são 3 vagas. O salário é de R$ 2.217. O posto de trabalho fica no Parque Via Norte. O candidato precisa ter o ensino médio completo. Há vagas também para técnico de saneamento, motorista de caminhão, jardineiro, estoquista e controlador de acesso. Mais informações no site do CEPAT, que é o cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. Melhorias no ensino municipal. Com essa meta, a EMF Padre José Narciso Vieira Ehrenberg assinou por mais um ano o termo de parceria com o Instituto de Química da Unicamp para apoiar pedagogicamente o Laboratório de Ciências Naturais. Quem comemora a iniciativa são os alunos. Sabe por quê? As aulas de ciência ficaram ainda mais atrativas. A Escola Padre José Narciso Vieira Ehrenberg, conhecida também por Escolinha Branca, possui um espaço muito especial. Desde 2021, quando receberam da Secretaria da Educação laboratórios móveis para a complementação das aulas teóricas, deram início ao projeto de implementação do laboratório da unidade escolar. A partir disso, a gente fez uma proposta, um projeto, apresentamos para a Secretaria. Os órgãos da Secretaria fomentaram e nos auxiliaram na implementação. A CAE, que é a Arquitetura Escolar, o próprio Gabinete da Educação, o NAED Norte, nos deu o apoio, então nós transformamos essa sala no laboratório. E no início de 2022, a unidade escolar estabeleceu, junto com o Instituto de Química da Unicamp, essa parceria, por meio de um projeto de extensão chamado Experimentação na Escola, e de lá até aqui nós estamos recebendo aí semanalmente por 12 horas os estagiários da Unicamp. Esse ano consolidou com a minha disponibilidade para ficar aqui como coordenadora do laboratório. Então eu tenho horas específicas para ficar no laboratório mesmo. Então eu auxilio os professores que estão na sala para trazer os alunos para cá. A parceria com a Unicamp, ela enriqueceu demais o trabalho e o dia a dia aqui no laboratório, né? Porque os estagiários, eles também vêm, assim, 2 ou 3 vezes por semana, dependendo da demanda, das aulas que estão acontecendo. E aí eles auxiliam o desenvolvimento das aulas práticas. E também a gente acaba tendo uma aproximação com a universidade. Essa parceria tem garantido que estudantes do curso de Química da Unicamp auxiliem os professores na manutenção de equipamentos, preparação de experimentos, abastecimento dos insumos, além de todo o apoio durante as aulas.
O local recebeu o nome de Professor Doutor Oswaldo Luiz Alves, em homenagem ao educador e cientista do Instituto de Química da Unicamp. Lugar que, hoje em dia, estudantes ampliam seus conhecimentos observando e analisando amostras em microscópios, entendendo de forma lúdica o funcionamento do corpo humano através de bonecos anatômicos ou esqueletos, e ainda experiências químicas com o suporte dos laboratórios móveis. As coisas que eu mais gosto de fazer é ver sobre o corpo humano, né? Não é mais sobre essa área, sabe? Gosto bastante. Experimentos novos, né? E novas experiências, sim. E é bem importante, sim, isso para os alunos, que eu acho bem legal. A gente vendo as coisas, às vezes, só por vídeo, não transmite realmente o que isso quer dizer quando se passa pela experiência, né? Observando alguns tipos de insetos, cobras, ou mesmo entendendo como se formam as estruturas calcárias. São experiências essas que desenvolvem o conhecimento e despertam a curiosidade das crianças. Eu gosto muito de vir aqui porque a gente aprende várias coisas novas, né? Igual agora nós estamos aprendendo, como que eu ia saber das coisas? Mesmo a gente vindo aqui quase toda sexta, a gente sempre que vem aqui, a gente sempre fica surpreso, porque é muito legal estar aqui toda semana. E é uma experiência muito boa, porque nem todas as escolas têm um laboratório, né? Oportunidade que será mantida por pelo menos mais um ano com a assinatura da renovação do termo de parceria entre as instituições. Na Unicamp, a gente tem projetos de extensão. E aí, um dos projetos de extensão, que é financiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura aqui da Unicamp, é esse projeto chamado Experimentação na Escola, que a gente entrou em contato com a escola e estabeleceu essa parceria, né? Então, a gente escreve um projeto aqui na Unicamp para pedir financiamento, para que nossos alunos possam ir para a escola desenvolver atividades que são construídas juntas, né? Entre o professor da escola, a direção da escola, a gente aqui na universidade e os estudantes dos cursos de licenciatura. E agora a gente conseguiu renovar essa parceria. As ciências da natureza, né, com toda a química, física, biologia, elas trabalham muito com experimentos, né? Com você olhar aquilo que está acontecendo, interpretar o experimento, a prática, e a partir dali trabalhar com os aspectos da teoria. As crianças tendo a oportunidade de não só obter o processo de ensino-aprendizagem pelos meios tradicionais, teóricos dentro da sala de aula, poder também contar com experimentos, com experiências objetivas, pôr na mão concretamente na massa, né, como se diz, isso vai qualificar e incrementar o processo de aprendizagem. E por hoje é só. Mais uma vez, agradeço pela sua companhia nesta edição do Educa Acontece. Continue acompanhando toda a nossa programação aqui pelo canal 12.2 e também no nosso canal de streaming no endereço educaflix.campinas.sp.gov.br e siga a Educa TV nas redes sociais. A gente encerra com imagens do Colégio Culto à Ciência. É uma escola centenária de ensino médio que fica no bairro Botafogo, em Campinas. A escola preserva um acervo com mais de 20 mil livros, incluindo obras que datam de 1600 e 1700. Esse colégio é um verdadeiro patrimônio educacional de nossa cidade. Até a semana que vem. Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.